Olá, queridos irmãos, que bom, né, estar aqui com vocês novamente. Bom, eu estou muito feliz da notícia que eu consegui recuperar, né, o nosso canal Luz Sextos, voltou a funcionar. Foi uma briga de foice no escuro, mas graças a Deus, né, Baruch Hashem, tá de volta o canal Luz Sextos. Eu tive alguns problemas também, né, com o Odyssey, porque eu estava colocando os vídeos lá no Odyssey e, enfim, travava, ficava aquele loading ad eterno. Então, gente, é complicado mesmo, né? Tem fases que a gente passa que é dose para leão, né? E eu particularmente estou passando essa fase, né? Estou no ano 9 na minha vida, então tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu. Mas tudo bem, o negócio é manter a autoestima, o bom humor e continuar trabalhando, né? Levar as coisas adiante. Isso é o mais importante, passar por cima das adversidades, mas com aquele olhar sempre, né, de ter resolvido. Não é simplesmente passar por cima e fingir que não viu, né? É resolver tudo. Bom, hoje eu trago para vocês o seguinte, né? Eu vejo muito por aí as pessoas falam, mas mostrar mesmo que é bom não tem, né? Então eu vou trazer hoje para vocês, vejam bem, não é uma continuidade das aulas de numerologia, tá? Mas eu peguei o mesmo nome que eu tô usando lá, o João das Couves, nas aulas de numerologia, para falar sobre a roda astrológica, né? Com o tarô. Então eu peguei esse mesmo nome, o João das Couves é o nome que a gente vai usar, bem genérico, não se reporta a ninguém, né? Então, tranquilidade. Nós vamos abrir uma roda astrológica e eu quero mostrar para vocês, não é como é feita, né? Porque a gente sabe perfeitamente bem, né, que cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de conduzir o seu trabalho, né? Pessoas que, né, trabalham com a roda astrológica necessariamente não vão trabalhar como eu faço. Cada um tem o seu jeito, né? Assim como eu falo nos vídeos de numerologia. A gente escolhe aquilo que é mais apropriado à nossa energia, à nossa vibração para fazer o trabalho, tá? Então, vamos hoje falar sobre a roda astrológica, como eu faço a disposição das cartas e, bom, enfim, o melhor mesmo é mostrar para vocês. Então, como eu tenho que mudar aqui, né, a câmera, tem que esperar um pouquinho. Bom, agora aqui já temos a nossa roda astrológica, né? Eu espero que esteja dando para ver direitinho, né? Porque a iluminação aqui não é tão maravilhosa e não tem outra, mesmo é essa, né? Baruch Hashem que ainda tem essa, né? Então vamos trabalhar com o que temos, isso é o mais importante, né? Não ficar arrumando desculpa para não fazer determinadas coisas, porque eu não tenho o que eu quero, né? Tem o que é possível, então vamos que vamos. Bom, a roda astrológica, gente, é o que está aqui, né? Em volta, com... Eu uso a roda astrológica assim, tem gente que usa só a roda normal, né? Com as casas e os signos pertinentes às casas, tá? A minha roda astrológica, ela é mais completinha, né? Eu gosto assim porque ela me traz, inclusive, muito mais informações. Tô aqui usando o mapa do João das Couves, não sei se dá para vocês verem aí, ó, o mapa do João das Couves, nascido no dia 16 de março de 1975, no domingo, às 13h40 no Rio de Janeiro. Bom, o que eu digo para vocês é o seguinte, vocês podem trabalhar, né, com um mapa, tá? Mas vocês podem trabalhar somente com o nome e data de aniversário da pessoa. Na numerologia, nós trabalhamos com a data de aniversário e com o nome completo de batismo da pessoa. E se vocês, depois, né, se vocês forem analisar as aulas de numerologia, vocês vão ver que tem muita coisa que está ali juntinho, né? Porque são ciências, no meu ponto de vista, né? Numerologia, astrologia, tarô, cabalá, para que elas são uníssonas, né? Elas trabalham juntinhas para trazer informação da vida das pessoas, né? Então vamos começar. Bom, eu uso os 22 arcanos maiores do tarô
pra gente começar, né, no meio da roda. Os outros arcanos menores, eu divido eles de acordo com as casas, tá? Então, você vê que a casa 1, né, que é a casa do signo de Áries, aqui, regente é Marte, que tem o Sol em exaltação, e ela confere o número no tarô, né, as cartas de paus 2, 3 e 4, né? Os decanatos de regência caldeica, né? E aí tem as cartas separadas aqui, ó, tá? Cadê? Ó, o 2, o 3, o 4 e a rainha de paus, que ela é referendada exatamente aqui, tá? Pega um pouquinho pro lado, pro outro, mas é basicamente, né, é o que tá aqui. Ele é a rainha de paus, está sendo referendada nas cartas de paus da casa de Áries, tá? E assim sucessivamente com todas as outras 56 cartas, tá? Dos arcanos menores, tá aqui, tá tudo aqui, ó. Tem umas que tem mais mesmo, né? Essa aqui, olha, tem o 5, né? 5, 6 e 7. Então aqui, ó, 5, 6 e 7. E aí a gente tem o cavaleiro de ouros, né? E a princesa, tá aqui, a princesa e o ás. Então a gente tem que prestar atenção, né? Para poder dividir as cartas certinho. É um saco? É. Por isso é que é bom a gente ter um tarô separado só para fazer esse tipo de jogo, né? Esse tipo de trabalho. A gente já ter ele prontinho para isso, porque senão toda vez que você for fazer uma roda astrológica para alguém, você vai ter que ficar separando o tarô, e isso realmente é uma coisa que inferniza a vida, né? É complicado. Bom, outra coisa, não é um jogo que possa se dizer, ah, não, poxa, tem que fazer, tem que ser baratinho. Não, não é baratinho, não, sabe? E eu acho muito feio, né, as pessoas colocarem valor no jogo dos outros, né? Peraí, estão tocando aqui, deixa eu recusar. É muito feio isso, sabe? Você colocar preço no trabalho alheio, né? Cada um sabe o trabalho que tem, a quantidade de tempo que levou para estudar, a quantidade de dinheiro que gastou no aprendizado, com livros, apostilas, cursos, etc, etc. Então, se você acha que o trabalho, né, quando você vê alguém fazendo esse trabalho e você vê isso se formando de forma muito fácil, né? Você pode achar, poxa, mas que coisa fácil, mas o problema vai fazer para ver se vai sair igual. Essa é a diferença, tá? Então, a gente tem que primeiro olhar para a coisa no sentido, eu sei fazer? Se eu sei fazer, beleza, não preciso de ninguém que faça. Se eu não sei fazer e eu quero que alguém faça, não coloque preço no trabalho dos outros, tá? Então, é por isso que é um trabalho que, inclusive, eu nem coloco na minha lista lá no Zap, né? Porque é um trabalho mais caro, né? Não estou dizendo que as pessoas não podem pagar, não é isso. Mas não é um trabalho para público em geral, né? Normalmente as pessoas estão mais preocupadas em aquela pergunta que é ali, ó, o papum é na hora, não quer saber do depois. E é por conta disso também que os mapas, né, o mapa numerológico, né, você não tem tanta procura assim, porque é um serviço mais caro, né, mas que se as pessoas tivessem uma noção da quantidade de informação que tem ali e de tudo que ela pode trazer para a vida dela de positivo, né, e de próspero, bom, enfim, né, mas vamos lá. Maravilha, então a gente tem aqui o João das Couves, eu tirei o mapa dele. Não é necessário, tá? Que você tire o mapa da pessoa, eu tirei para fazer um acompanhamento, tá bom? Então, não vou fazer mentalização, não vou ficar puxando pelo nome do João das Couves, tudo isso aqui é só para exemplificar como eu trabalho com a roda astrológica. Então, se eu fosse fazer, né, tirar aqui a roda astrológica, para o João das Couves, a gente tem a casa 1, né, que é a casa da persona, né, ele, a persona dele, o eu, o físico, a parte física que eu digo não é materialidade não, é o físico mesmo, é o corpo físico, as preocupações, né,
com ele, com o ego, com as movimentações que ele faz. A casa 2 é a casa do dinheiro, né? Os ganhos financeiros, as conquistas financeiras, né, que ele tem. A casa 3 é a casa da comunicação, dos amigos, dos vizinhos, né, de pequenas viagens, enfim, coisas nesse nível, tá? Não é tão simples assim, né? Porque a gente sabe muito bem que a casa 3 tem uma pequena aliança, né, com a casa 11, né, que fala do social, fala dos amigos, fala de toda essa parte mais ampla da sociedade, né? Então elas têm uma comunicação, assim como cada casa, né, tem o seu eixo, né, o oposto complementar, ou seja, né, se a gente está falando aqui do signo de Gêmeos na casa 3, o oposto complementar dele é a casa 9, que é o signo de Sagitário, tá? Beleza. Então, há que se ter equilíbrio entre essas duas coisas, mas tudo depende muito de muitas coisas, tá? Aqui é só um en passant, beleza? Casa 4 fala da família, fala do próprio lar, das suas raízes, das coisas que tem muito a ver com a mãe, principalmente, mais com a mãe, né? A casa 4 fala disso e ela é o oposto complementar da casa do signo de Capricórnio, né? Que já remete a outras coisas, né? E fala, isso no meu ponto de vista, né? Fala do pai, mais do pai do que da mãe. A casa 4 fala mais da mãe e dessas raízes que nós temos, né? Ou seja, nós saímos, por mais que nós tenhamos pai e mãe, mas nós saímos do útero da nossa mãe, somos gerados ali durante 9 meses, que é uma finalização de ciclo, tá? Onde a gente chega nesse mundo, né, para experienciar as coisas que precisamos, né? Então fala muito disso, dessa conexão com a mãe, tanto é que os judeus só se consideram judeus quando são filhos de mãe judia, tá? O pai não importa tanto, mas a mãe sim é importante, né? Quando nós fazemos também o mapa cabalístico, que é um outro tipo de trabalho, né? Nós também pegamos ali o nome da mãe, né, para saber de energias maiores que existem na vida da pessoa. Bom, seguindo aqui a casa 5, que é a casa do divertimento, dos namoros, das pequenas viagens também, das possibilidades, né? A casa da liberdade, dos jogos, dos filhos, né? É uma casa bastante complexa essa casa 5, tá? A casa 6, ela fala do nosso serviço, né? Do trabalho, da saúde, né? Das nossas manias, do nosso legado, aquilo que a gente faz pelo outro de positivo, né? Casa 7 fala dos relacionamentos, tanto de trabalho como os relacionamentos afetivos. Só que nessa casa aqui de relacionamentos afetivos, veja que a casa 5 também fala, né, de relacionamentos, de namoro. Mas a casa 5, ela fala de namoro, né, aquela coisa do ficar, se divertir, curtir e tal. Mas a casa 7 fala de relacionamentos mais sérios, como um noivado, um casamento, né? Casa 8 fala da morte propriamente dita, fala das transformações necessárias, profundas, né, os sentimentos que as pessoas passam na vida, fala do dinheiro do outro, né, é o oposto complementar da casa 2, fala do dinheiro do outro, das responsabilidades que se deve ter quando se tem acesso ao dinheiro de outras pessoas, ou quando você trabalha com dinheiro de outras pessoas, né? Então a casa 8 também tem uma profundidade aqui muito grande, viu? A casa 9, ela fala de justiça, fala das leis, da ordem, fala de otimismo, fala de espiritualidade, da busca do verdadeiro, né? A busca pelo sentido da vida, fala, enfim, a casa 9 é uma casa muito espiritualizada, assim, né? De elevação, inclusive, para Boris. Fala de muita elevação e de conhecimentos elevados, estudos, né, elevados. Então, a casa 9 tem realmente um peso muito grande, por isso ela tem essa conexão com a casa 3. Porque
a gente sabe que a comunicação e o conhecimento, né, estão baseados em Mercúrio, né, que é o regente aqui dessa casa 3. Então, os conhecimentos elevados estão lá em Sagitário, ou seja, você passa por um período, você começa a conhecer as coisas e você tem que elevar isso aí de alguma forma. Tipo, não adianta eu saber de um monte de coisa se eu não divido, né? Se eu não compartilho isso. E compartilhar é uma forma de você agregar valor, né, para as coisas, porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, e no final das contas a gente tem um terceiro ponto de vista. É meu conhecimento com o seu conhecimento que gera mais conhecimento. E isso sim é bacana, né? Bom, a casa 10 fala do trabalho, né? Das suas relações com o trabalho. Emprego, né? Mas não fala propriamente do dinheiro, tá? A casa 2 é que fala do dinheiro recebido. A casa 10, ela fala da forma como as pessoas veem você em relação ao trabalho. Então, por exemplo, eu quero arrumar um emprego em algum lugar, mas como as pessoas daquele lugar veem você? Será que você vai por trás dos panos, né? Não vai haver alguém que vai falar mal de você, né? Porque viu você fazendo determinadas coisas que não eram legais, e aí isso pode virar baila, mas também do outro lado, né, gente? Tudo tem negativo, mas também tem o seu positivo, né? É alguém que já sabe do seu trabalho, conhece seu trabalho, né? E quando alguém vem buscar alguma informação sobre aquilo que você faz, a pessoa fala positivamente. Olha, pode ir nessa porque a pessoa é boa, ela tem competência, ela é bacana, tá? Então fala muito disso, da perspectiva com a qual as pessoas também olham para você, né? E a forma como você conduz o seu trabalho, né? Aqui na casa 6 a gente trata de rotinas, tá? Que são chatas, maçantes, mas necessárias. Na casa 10 a gente fala de constância, né? E de dureza, e de seguir as regras para se conquistar as coisas. E também é uma casa que, no meu ponto de vista, a gente fala também do pai, tá? Mas a casa 4 pode falar de pai e mãe, ou seja, ela trata de família de uma forma geral, tá? Para mim tem uma acentuação maior com a mãe e a casa 10 com o pai. Casa 11, ela fala da sociedade, né? De como você lida com a sociedade, com os amigos, festas, encontros, aquela coisa da comunicação positiva, né? Por isso ela tem essa ligação também com a casa 3, porque é a forma como você se comunica com os seus amigos, com as pessoas do seu trabalho, né? Enfim, ela é uma casa que vem depois da casa 10 e traz as perspectivas também financeiras, né? Então essas duas casas, quando se trata de um assunto de ganhar bem, mudar de emprego para ganhar melhor, essas duas casas aqui falam muito disso, obviamente, junto com a casa 2, tá? E às vezes, dependendo da situação, também a casa 8, né? Mas a gente também pode utilizar a casa 6 para falar de determinadas adequações que a pessoa precisa ter na vida, né? Para conseguir o que ela deseja. A casa 12, apesar de ser uma casa que todo mundo fala, é uma casa terrível, horrível, porque não sei o quê, porque, gente, eu não vejo nenhuma das casas como a casa negativa, tá? Na astrologia antiga a gente tem as casas maléficas, né? Existem as casas maléficas, que a casa 12, a casa 4, a casa 6, a casa 6, casa 8 e 12, né? Elas estão no meio dessa confusão toda, né? A casa 4 porque fala, né, de família, de coisas muito profundas, né? A casa 8, a casa 6 porque fala da saúde também. Casa 8 fala de morte, né? Não é só a morte e o renascimento para uma situação da vida, isso também, isso se chama transformação, é você transformar, né, o chumbo em ouro, né? Então eu vejo a casa 8 como uma casa alquímica, profundamente alquímica, de muitas transformações, mas ela também fala da morte, morte física, tá? A gente não pode fugir desses assuntos, até porque é o assunto que mais fica à tona na vida da gente, no momento que você nasce, é saber que vai morrer. Ninguém fica para semente, ninguém dura para sempre, tá?
Então, a casa 12, ela fala de muitas coisas profundas, né? Fala de inimigos ocultos, fala de aprisionamento, né? Fala de instituições de aprisionamento, como presídios, hospitais psiquiátricos, né? A casa de peixes, né, gente? Então, tem sempre aquela conotação da variação de humor, né? A mutabilidade que existe no signo de peixes. Mas assim também existe a mutabilidade no signo de Gêmeos, no signo de Virgem e no signo de Sagitário, né? Mas o signo de Peixes, ele traz uma profundidade tão grande que às vezes pode levar realmente a pessoa à loucura, tá? Então os estélios, ou seja, 3 planetas na mesma casa, situados num signo, né, de Peixes, enfim, tem várias vertentes, várias formas de se fazer leitura, tá? Então, isso aí, por isso que eu digo, cada um faz as suas leituras. Mas a roda astrológica, né, as pessoas fazem uma coisa muito simplória, né? Elas pegam a roda astrológica, pegam as cartas, embaralham, fazem aquela mentalização, né, e vão dispondo as cartas de acordo com as casas. Eu já não gosto de fazer assim. Tem uma leitura mais profunda, né? Então, os arcanos maiores, a gente vai embaralhar, né, os arcanos maiores, falando o nome da pessoa, data de nascimento, hora de nascimento, local de nascimento e, se possível, inclusive dia da semana, que o mapa, quando a gente tira, né, o mapa astrológico, ele vem mostrando o dia da semana que essa pessoa nasceu. E aí a gente coloca no meio, puxa uma, não interessa se está em cima ou embaixo, puxa uma e por acaso saiu a carta da morte, né? Como um arcano maior, central, dando toda a tônica do jogo. Eu não fiz mentalização nenhuma, tá, gente? Não fiz mentalização nenhuma aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa, mentalizando. É complicado? Dá trabalho, dá, porque você tem que fazer a mesma coisa com cada casa. E aí vira uma carta. Exatamente a mesma coisa, tá? Não vou ficar embaralhando aqui, porque senão a gente perde tempo. Vamos supor, né, que saia assim, né? Vamos só abrir as cartas aqui aleatoriamente, que já estavam inclusive aqui por cima. Não me interessa saber, né, se é isso ou aquilo, até porque eu não mentalizei ninguém. Deixa eu virar aqui para ficar de frente para mim. Tá. E aí, nós vamos fazer a leitura de que forma, né? Casa 1, que é a casa do ascendente da pessoa, né? Fala do corpo físico, da forma como ela se mostra para a vida. Às vezes, tá? Depende muito, isso depende muito, porque muitas vezes você se mostra de um jeito, né, e na verdade é de outro por dentro, tá? A gente cria armaduras sim para poder sobreviver nesse mundo, tá? Então vamos lá. Na casa 1 saiu aqui o 3 de paus, tá? Tá aqui o 3 de paus, né? Aqui a gente tem o decanato. Pelo sistema caldeu, nós temos o decanato aqui regido pelo Sol, né? Enfim. Mas o 3 de paus, né? Ele tem as definições dele, aí você vai usar a definição, porque eu não vou ficar aqui falando da definição de cada carta. Mas você vai utilizar a definição do 3 de paus, vamos falar então só do 3 de paus, tá? Então seria aqui o 3 de paus falando sobre a necessidade do João das Couves ir adiante com os projetos dele, mesmo que seja sozinho. Ele não tem que ter amarras, mas ele precisa seguir os projetos. Não pode sentir preguiça, não pode se sentir cansado, tem que continuar lutando. A luta só está começando. Então, é olhar para os inícios, né? Porque Áries a gente sabe que é um signo de inícios, de ímpeto, né? De vontade. Então a gente tem que ver todo esse aparato aí por trás, tá? É um signo de fogo.
regido por paus, lógico, né? 3 de paus. Então é o que vai sair aqui. Até por conta de todas as cartas ali serem de paus. A gente tem que saber qual é a energia que está predominante para esse momento da vida dele, né? Beleza. Poderíamos ver, tá? Porque nessa roda astrológica aqui não tem, tá? Mas no Janus, no programa no Janus, você tem as triplicidades, né? A face, os decanatos, enfim. E aí você pode ver, por exemplo, né? O que tá na casa, o que tem na casa 1 dele, né? Isso aqui é um exemplo. Da casa 1 dele, por exemplo, ele tem aqui o ascendente dele em Câncer, né? E na casa 1 tem aqui Saturno em Câncer. Difícil, né? Uma movimentação difícil, porque Saturno não fica bem em Câncer. Mas tem uma super proteção, né? Consigo próprio, com a família, se for possível, né? Porque de acordo com essa configuração é difícil aqui para o João ter uma família, e se tiver a família é complicado o sistema, mas e de toda forma, né? Porque aqui não tem, né? Aqui só está mostrando esqueci o nome, né? Face. Tem que mostrar o decanato. Então, para a gente saber mais ou menos onde estaria caindo aqui, seria mais ou menos, tá, gente? Porque não dá para saber. Seria no decanato mesmo, da onde saiu esse 3, tá? Que é o decanato do Sol, carta 3. Então, fala realmente que ele precisa seguir os projetos de vida dele, precisa ter segurança, né? Pode ser que tenha algumas inconformidades, inclusive com o corpo físico, né? Porque um Saturno ali fala muito de estrutura óssea, Saturno fala de estrutura, tá? Mas pode ser que ele tenha alguma situação com o corpo físico dele que não agrada, que deixa ele um pouco instável, né? Sem saber direito se é bonito ou não, se as pessoas gostam dele ou não. Então tem uma necessidade de aceitação, tem uma necessidade de precisar de carinho, mesmo que não mostre, né? Porque o Saturnão é firme, né? Mas Câncer precisa de carinho, precisa de afeto, né? Então tem essa necessidade, mas não mostra, sabe? Então mostra aquela casca dura, né? Mas por dentro tá mal. Então precisa botar a vida dele para andar, né? Isso aí é muito claro. Então, gente, uma roda astrológica não é tão simples, e a gente vai passar por cada pedaço da vida da pessoa, né? São 12 casas, são 12 arquétipos de vida. E o arquétipo central, né, gente, que é muito importante, dos arcanos maiores, e sai justamente a carta da morte, que fala, né, gente, sai a carta da morte, é a carta que a gente olha e vê. Essa pessoa, ela realmente precisa de muitas modificações, precisa se transformar em todas as áreas da vida dela, né? Porque uma carta dessa no jogo, no central do jogo, né, o cerne é isso aqui, é a transformação profunda, porque mostra que se isso não houver, as crises também ocorrem, a perda dos objetivos de vida também ocorrem. Enfim, pessoal, isso aqui é só uma prévia, só para quem gosta, né, do tarô e quem usa o tarô, né, poder entender melhor como eu funciono com a roda astrológica, quando eu faço um jogo de roda astrológica. Por isso é um jogo mais caro, óbvio, é bastante tempo, né? Você vê que, enfim, não dá pra gente ver porque eu tô falando de outras coisas também, né? Mas passar por 12 casas, falando dos arquétipos da vida daquela pessoa, para aquele momento onde ela está, tá? Porque a gente não fala também só do momento, né? A gente fala de um cômputo geral, porque a gente vai trabalhar também com o mapa astrológico da pessoa. E, obviamente, que dentro dos conhecimentos de cada um, você pode incluir, sim, os conhecimentos, né, da Kabbalah, né? Enfim, entre outros assuntos, tá? A carta da morte, inclusive, ela fica em Da'at, na Sefirá, é a Sefirá Da'at, que fica na árvore da vida, e que fala do livre-arbítrio, das suas posições, é o conhecimento. O que você vai fazer com o seu conhecimento? Para que lado você vai? O lado da luz de Keter
ou você vai continuar batendo cabeça pelas sefirotes afora, né, até que você realmente veja que, poxa, eu preciso mudar, porque se eu não mudar as coisas não vão andar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado aí razoável esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vamos ter mais vídeos como esse, né? Nós estamos aí começando um novo caminho da Luz Sextos e vamos trazer cada vez mais as coisas assim mais abertas, mais claras, porque eu gosto muito disso, tá? Um beijo grande na alma de vocês. Até mais.